tem que mudar, mas tem que arriscar, tem que estudar, assim, a aula vai começar. Olá, pessoal! Hoje nós vamos continuar com as orações subordinadas adverbiais. A gente viu 4 na semana passada e vamos ver mais 4. Então, veja só, essas frases aqui eu tirei do texto Manuelzão e Miguelim, do autor Guimarães Rosa. Então, vamos lá. Temos aqui a conformativa, proporcional, consecutiva e a comparativa. Então, gente, uma conformativa, ela indica o quê? Uma coisa conforme outra, uma coisa de acordo com outra. Ela indica conformidade, de acordo com algo, certo? Olha o exemplo. Miguelim, que é o personagem aqui da historinha, o menino, Miguelim viajaria com o doutor conforme haviam combinado. Então, essa oração aqui, ó. Miguelim viajaria com o doutor. Aí ter conforme, ou seja, de acordo com o que eles haviam combinado, tá certo? Então, indicam conformidade, tá bom? No lugar de conforme, eu posso usar segundo haviam combinado, como haviam combinado, tá bom? Eu posso usar a conjunçãozinha como também para indicar uma conformidade, uma coisa como a outra, tá certo? Claro que eu também uso para comparar, mas vamos observar mais aqui, tá certo? Então, fiz tudo conforme combinamos, fiz tudo segundo combinamos, tá certo? Agora, proporcional, indica uma proporcionalidade, uma quantidade. Lembra que em matemática, a proporção, quando aumenta uma coisa, aumenta a outra. Ou diminui uma coisa, diminui outra, mas também pode diminuir uma coisa e aumentar outra. Aumentar uma coisa, diminuir outra. Também pode. Nesse exemplo aqui, ó. O coração de Miguelim batia feliz à medida que tudo à sua frente ficava novo, lindo e diferente. Então, quanto mais ele via tudo lindo e diferente, mais o coração batia forte. Então, aumentou a quantidade, né, de coisas que ele via, que é linda, de coisas lindas que ele via, e aumentar a quantidade da felicidade que o coração dele batia. Então, o Miguelinho era o menino que ele tinha problema de visão. Aí, quando o doutor colocou o óculos nele, ele começou a ver as coisas mais vivas, mais bonitas, né? A ver formiguinha que ele não conseguia ver, a ver o rosto das pessoas melhor. Então, o coração de Miguelinho batia feliz à medida que tudo à sua frente ficava novo, lindo e diferente. No lugar de à medida que, eu posso trocar por a proporção que, tá certo? A proporção que estuda fica mais inteligente. Quanto mais estuda, mais fica inteligente. À medida que estuda, mais fica inteligente, tá bom? À medida que se arruma, mais bonita fica. Também pode ser o contrário. Quanto mais se arruma, mais fica feia, tá bom? Então, à medida que a proporção que indica uma proporcionalidade, eu botei quantidade para vocês associar, né? Para ficar mais fácil de lembrar. Então, a consecutiva, o nome já está dizendo, indica uma consequência de algo. Agora, não só existe consequência negativa, não existe a consequência positiva. Por exemplo, estudou tanto que tirou 10, estudou tanto que fechou a prova, consequência positiva. Correu tanto que ficou cansado. Qual a consequência de ter corrido tanto? Ficado cansado, consequência negativa. Falou tanto que ficou rouco, né? O exemplo aqui foi, ele ficou tão alegre que foi encontrar Rosa Pretinha e Matina lá dentro. Então, veja só, a consequência dele ter ficado tão alegre foi ir lá pra dentro, né, pra cozinha, contar tudo o que ele estava vendo pra Rosa Pretinha, tá certo? E Matina. Então, a consequência dele ter ficado tão alegre foi encontrar Rosa Pretinha e Matina lá dentro. Comparação, o nome já está dizendo, compara uma coisa. Comparar uma coisa, se é boa como a outra, se é tão feia como a outra, se é tão bonita como a outra. Entendeu? Aqui,
o cavalo do doutor era tão formoso como nenhum outro cavalo era. Então, nós temos aqui uma comparação, ó, comparando o cavalo do doutor, que foi o doutor que chegou, né, o doutor que colocou o óculos em Miguelinho. Então, Miguelinho achou o cavalo dele tão formoso na variação linguística de antes, né? Hoje a gente diz tão bonito, mas antes se dizia formoso, tá bom? Então, ó, veja só, aqui é onde começa, ó, onde tem a conjunção como, é onde começa a oração subordinada, tá bom? Como nenhum outro cavalo que foi encontrar Rosa e Pretinha, ou lá dentro, ó, à medida que tudo à sua frente ficava novo, lindo. Isso é a oração subordinada adverbial, tá bom? Ela começa com a conjunção, tá bom? Eu coloquei a conjunção em verde aí. Então, a conjunção da primeira frase foi conforme, pode ser segundo, pode ser como. Da proporcional foi à medida que, pode ser a proporção que, quanto mais que, quanto menos. A consecutiva pode ser tão que, tanto que. A comparativa pode ser o como, tá bom? E também pode ser tão quanto, tá certo? Então, espero que tenham aprendido, tá? Qualquer dúvida, podem perguntar. E agora, continuando, vamos ver aqui a concessiva. Eu sei que essa vocês acham o nome mais diferente, né? Mas ela é fácil. Concessiva indica uma concessão. É quando acontece algo, mesmo que o contrário seja o mais lógico para acontecer. Por exemplo, Miguelinho iria embora com o doutor, mesmo que ele sentisse medo. Então, se ele tá com medo, o mais provável era ele não ir, né? Mas ele foi mesmo com que tivesse alguma coisa do contrário impedindo dele ir. Então, Miguelinho iria embora com o doutor, mesmo que ele sentisse medo. Então, aqui tem a conjunção mesmo que. Tem a conjunção embora, né? Miguelinho foi com o doutor, embora sentisse medo, tá? Milinguim viajou com o doutor, embora sentisse medo. Então, Milinguim viajou com o doutor, se bem que estava com medo. Então, mesmo que ele estivesse com medo, ele viajou com o doutor. Apesar de estar com medo, ele viajou com o doutor, tá bom? Tem aqui outro exemplo. Mesmo que gostasse dele, ela desistiu do namoro. Então, temos a conjunção aqui, mesmo que, tá bom? Mesmo que gostasse dele, ela desistiu do namoro. Então, não é quase uma coisa contrária? Dá para confundir com a adversativa das orações coordenativas, né? Mas, dá para vocês saberem a diferença, tá bom? Mesmo que, embora, se bem que, apesar de, tá bom? Apesar de gostar dele, ela desistiu do namoro. Não sou uma coisinha contrária aí, né? Concessão, concede uma coisa, mesmo tendo outra, querendo atrapalhar aquilo, querendo, né, ser contrário. Agora eu quero ver com vocês três exemplos com a conjunção como, mas que são orações diferentes. Ó, ela se comporta como criança, tá? Comparando o comportamento dela com o comportamento de uma criança. Então, como criança é uma oração adverbial subordinada comparativa. Comparativa. Certo? Olha essa como é diferente. Como você demorou, ele foi embora. Então, qual a causa, qual o motivo, qual a razão dele ter ido embora? Porque você demorou. Então, esse como você demorou aqui, tá dando a ideia de causa. Então, ela é uma oração subordinada adverbial causal. Ela dá uma circunstância de causa, certo? Olha outro exemplo aqui. O filme terminou como eu esperava. O filme terminou conforme eu esperava, né? De acordo com o que eu esperava, segundo o que eu esperava. Então, esse como aqui já é uma oração conformativa. Conformativa.
Tá ok? Então, o como pode iniciar uma oração comparativa, se ele estiver comparando. O como pode iniciar uma oração causal, se ela for a causa, né, o motivo de alguma coisa ter acontecido. E também pode ser uma oração conformativa, se eu puder trocar ela por conforme, tá bom? Se estiver dizendo uma coisa conforme outra. Então, o filme terminou conforme eu esperava, como eu esperava. Não é fácil? Olá, pessoal! Continuando o vídeo sobre as orações subordinadas adverbiais, vamos observar aqui esse anúncio, ó, bem esquisito. O que é que tem nele, ó? O que é que tem essa bonequinha? O que é que representa? Aqui do lado, na letrinha cursiva, tem isso aqui, ó, bem mais claro. Trabalho infantil. Se você cala, não para. Pronto, leu essa daqui, a gente já sabe que o anúncio se trata do trabalho infantil, né? Então, primeira questão. Descreva os elementos que compõem a montagem visual usada na criação do anúncio. Vamos lá? Estão pensando o que é que tem aí nesse anúncio? Tem o quê? Tem uma bonequinha com carinha de criança, né? O que mais que tem aí? O bigode desse homem parece o quê? A criança com um facho de palha, né? Muito bem. Letra B. Relaciona esses elementos ao conteúdo do texto verbal. O que é que tem a ver esses elementos que a gente viu, da bonequinha, do feixe, com o trabalho infantil? Se você se cala, não para, que é o texto verbal. O que é que tem a ver? Relacionar, o que tem a ver? Pronto, muito bem. É que a menina com facho de palha é como se ela estivesse fazendo um trabalho infantil, né? Muito bem, parabéns quem acertou. Letra C. O anúncio apela para emoções do leitor. Quais recursos utiliza para isso? Ele tá apelando para que recurso? Se você observar, você vê ali a boca calada e vê uma criança triste. Então, quando você olha essa imagem, você sente uma tristeza pela criança, não é? Nós estamos fazendo uma atividade oral muito importante, porque às vezes o professor explica, só que quando o aluno vai para a atividade do livro didático, ele não entende nada. Então, nós vamos treinar também, né, fazer as atividades do livro. Então, letra D. Identifique a relação semântica expressa por se você cala. Se a gente está estudando as orações adverbiais, não é? E você lembra que é causal, condicional, comparativa, consecutiva, final, não é? E que a final expressa finalidade, a causal expressa causa. Lembra do se você se cala? Se você se cala, não para. Então, qual a condição para não parar você calar? Não é? Se você calar, não para. Então, a relação é de condição. A relação, quando isso é semântica, é o sentido. Então, se você se cala, esse se aí é condição. Você tem que usar uma lógica também, porque assim, a gente está estudando as orações adverbiais, né? Para lhe dar um norte no assunto da atividade. Letra E. Explique por que a oração citada no item anterior tem um efeito persuasivo. Por que essa oração citada... Qual é a oração citada? A frase que tem trabalho infantil. Se você cala, não para. Então, se você cala, é oração subordinada condicional. Não para é a principal, né? Não para se você ficar calado, não é isso? Então... explicar por que essa oração citada no item anterior tem um efeito persuasivo. O que é um efeito? Faz você convencer você a falar, não é? Então, se você não tem assim, você entendeu qual é a resposta, não é isso? Só que vamos ver qual foi a expressão chique que o livro usou para dar essa mesma resposta que você quer. Ele disse assim, que a oração mostra que o leitor, a quem o verbo remete, você, pode ser responsável pela manutenção do trabalho infantil.
o que é, olha, veja só, se você cala, não para. Então, no que ele diz você, está dizendo que você é o culpado. Você pode ser o culpado pelo trabalho infantil. Aí isso é um recurso persuasivo para convencer você a não ficar calado. Não é interessante a linguagem, a nossa língua portuguesa, para alcançar o objetivo dela. E a gente faz isso na oralidade quando está conversando com alguém, viu? Pode ter certeza disso. Vamos ler aqui a tirinha, produzida por Greg e Morty Walker, que esta é protagonizada pelo recruta Zero e pelo cozinheiro do quartel. O recruta é o preso e o cozinheiro do quartel, não é? Então, no primeiro quadrinho tem aqui. Ele está dizendo assim, que ele está partindo lá, né, para comer. Este frango à parmegiana está tão duro que não consigo cortar. Frango à parmegiana é um frango que ele é coberto com queijo, com creme, sabe? Qualquer carne à parmegiana volta aqui, é coberto com esse creme. Então, vamos lá, segundo quadrinho. Aí ele pega o cozinheiro, né? Diz, eu estava mesmo procurando minha carteira. Tá? Então, vamos ver agora aqui. Tem alguma questão? Este frango, tem alguma oração subordinada aqui? Este frango parmegiano está tão duro que teve uma consequência aí, ó. Não consigo cortar. Então, a gente já observou que tem uma oração subordinada adverbial nele, né? E tem o mau cozinheiro também. Então, a letra A, vamos lá. Que relação lógica há entre os quadrinhos? Que relação lógica há entre esses quadrinhos aqui? Esse aqui é de consequência, né? Esse aqui tem uma consequência. E esse quadrinho aqui, por exemplo, esse daqui é como se ele finalizasse o primeiro, não é? Eu estava mesmo procurando a minha carteira. Então, é como se ele desse o desfecho da história, não é isso? Então, veja lá, tem a relação aqui de consequência e o segundo quadrinho dá o desfecho da história. Né? Explicando onde estava a carteira, explicando a crítica, né? Do jeito que o cozinheiro cozinha. O que a relação do cozinheiro sugere, a reação do cozinheiro sugere sobre o seu método de trabalho. Por quê? Você iria jantar num restaurante que o cozinheiro fizesse isso? Trocar, em vez de rechear o bife de frango, recheou a carteira. Quer dizer que ele é um cozinheiro o quê? Né? Então, só essa atitude dele dá para ver se você confia ou não no trabalho desse cozinheiro, né? Então, letra C. Indique a relação semântica existente entre as orações da primeira fala. E identifique o par de conectivo responsável pela expressão. Então, eu já dei a dica, né? Este frango à parmegiana é tão duro que. Então, esse tão que é a conjunção consecutiva, tá bom? Que expressa a consequência. O bife estava tão duro que ele não conseguiu cortar. Então, a relação é de consequência e o conectivo é tão que. Certo? Então, vamos lá. Reescreva o período usando o conectivo de modo que faça as alterações necessárias. Então, eu expliquei no quadro que você pode trocar uma conjunção se ela tiver o mesmo sentido, né? Se ela for da mesma oração. Você pode trocar uma por outra, se ele tiver a mesma relação semântica. Então, se aquela tem de consequência, então de modo que tem que ser de consequência, né? Vamos ver se vai ficar o mesmo sentido. A resposta seria: este frango à parmegiana está muito duro, de modo que não consigo cortar. Então, eu não pede aqui para você fazer alguma mudança necessária, eu acrescentei o muito, né? Então, de modo que, são todas conjunções consecutivas. Então, vamos para a letra E. Se você quiser enfatizar a dureza do frango, construindo o período do primeiro balão da mesma maneira que zero, ou conforme foi escrita
Pelo item D. No item D, a gente não mandou a gente trocar por de modo que o bife estava muito duro, de modo que eu não consigo cortar. Então, qual das duas maneiras mais enfatizou mais essa dureza desse bife? Foi a maneira original ou a maneira com de modo que? Então, é uma questão pessoal, tá? Essa. Então, vamos lá. Vocês acham o quê? Pronto. Caso não perceba a diferença, explique sua opinião. Então, veja só. Quando eu digo o bife estava tão duro que eu não consegui cortar, eu estou enfatizando tão, não é? O muito enfatiza um pouco, né? Mas o tão enfatiza mais, não é? Então, temos esse próximo anúncio aqui, esse anúncio que também dá para a gente dar uma revisada sobre as orações, como elas são usadas nos anúncios. Temos aqui, a parte não verbal é a imagem, é a bicicleta. Então, vamos ler a parte verbal. A direção é mais importante do que a velocidade. Os veículos são grandes fontes de poluição. A direção, ou seja, para onde você vai, o importante é você chegar, é mais importante do que a velocidade. O que é que tem embaixo? Quando puder, caminhe ou ande de bicicleta e invista no futuro do planeta. A gente já sabe que é um anúncio que tem a finalidade de persuadir o leitor a andar de bicicleta para preservar o meio ambiente, né? Vamos ver as perguntinhas. Letra A. Por que caminhar ou andar de bicicleta são formas de investir no futuro do planeta? Porque você não vai estar poluindo, não é isso? Vamos responder comigo. Porque você não vai estar poluindo o meio ambiente com a fumaça de combustível, não vai estar comprando a gasolina, que também, né? Os carros também tem muitas peças que também é lixo, não é isso? Letra B. Qual é o valor semântico? O valor semântico. Lembra da relação semântica, se é de finalidade, de causa, condição, consequência, proporcionalidade, lembra? Lembre. Qual é o valor semântico da oração quando puder? Explique a contribuição dessa oração para o efeito persuasivo do anúncio. Então, veja só. Quando é o tempo, né? No momento que você puder. Então, ou seja, ele quis dizer que sempre que você puder, use a bicicleta. Porque ele sabe que tem alguns momentos que é preciso usar um veículo, né? Um automóvel, ou uma motocicleta, ou ônibus. Então, por isso que diz quando puder. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa persuasão assim, porque nas entrelinhas, implicitamente, ele quer dizer assim, sempre que você puder, entendeu? Vamos lá para a letra C. Analise as orações que formam o período escrito na parte inferior do anúncio e qual é o valor semântico expresso pela conjunção. Então, vamos lá. Quando puder, a gente já sabe que é tempo. Caminhe ou ande tem duas alternativas. A gente já estudou as orações coordenativas e o ou, né? É uma conjunção alternativa da oração coordenativa. Então, quando puder, temporal, caminhe ou ande. O ou, alternativa, né? Caminhe ou ande de bicicleta. E invista no futuro do planeta. Qual é a outra pergunta? E não é uma ideia que foi acrescentada? Não é, ó. Caminhe ou ande de bicicleta e acrescentou mais uma ideia, ó, adição, ó. E invista no futuro do planeta. Então, o I tem a relação semântica, o sentido dela é de adição. Quando o tempo ou alternância, que é a alternativa. Quando a relação semântica é de tempo, a oração é temporal. Ou a relação semântica, o sentido, ele é a alternância e ela é uma conjunção alternativa, né? Uma oração coordenativa alternativa. E o I é aditiva, indica uma adição, a relação semântica é de adição. E a letra D é das orações que compõem o período analisado no item C. Qual é a subordinada? Explique sua resposta. Então, qual dessas orações é a subordinada? Ou seja,
é aquela que depende das outras, que é uma continuação das outras. Veja só. Caminhe ou ande de bicicleta tem sentido completo. Invista no futuro do planeta tem sentido completo. Agora, a oração, quando puder, a gente sabe que ela ou precisa de um complemento para completar ela, ou de algo que venha antes dela, ou que venha depois dela. Então, qual é a subordinada? Quando puder. Lembre-se que temporal é uma oração subordinada. É isso? Então, gente, vamos até a próxima aula. Bons estudos, tá bom? Sigam, não deixem nada atrapalhar os estudos de vocês, nem a pandemia, certo? Aproveite para estudar mais em casa, porque só o estudo da escola é muito pouco. E agora eu sei que tem alunos que estão se aprimorando mesmo. Quando não entende com o vídeo de um professor, procura outro. E parabéns, né, minha gente? Essa foi a semana de vocês, né? Do Dia dos Estudantes.